atleta, no auge da sua performance, ele tem o mínimo de massa, o mínimo de percentual de gordura possível, com o máximo de percentual de massa muscular. Para você chegar nesse equilíbrio, a dieta é muito hardcore. É muito hardcore. Juntamente com isso, o treino de musculação, quem treina musculação sabe, dói. Quem treina bem, né? Quem treina bem sabe, dói. Então, um atleta de fisiculturismo ele está acostumado com a dor, com a restrição e com a dificuldade. Logo, eu digo que todo atleta sabe o que é gerar conforto no desconforto. E gerar conforto no desconforto é algo transformador na vida de qualquer pessoa. Uma pessoa que aprende a se apaixonar em estudar 6 a 8 horas por dia, ou seja, ele encontra o conforto no desconforto de ficar 8 horas estudando, ele vai passar na faculdade de medicina, ele vai passar na onde ele quer. Ele vai estudar além do grau de qualquer outra pessoa porque ele aprendeu a gostar daquilo. Então, uma pessoa que trabalha, que se entrega, que estuda, que se prepara para alguma área, ele tem um nível tão grande de entrega que ele aprende a gostar daquilo. E o esporte me ensinou isso muito cedo. Então, com 16 anos de idade, rodeado de atletas, eu comecei a entender o que significa disciplina. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é disciplina. Para as pessoas, disciplina é assim. Acordei pela manhã, a partir de hoje, esquece. Não procrastino mais. Vou acordar mais cedo, vou fazer uma atividade física em jejum, vou arrumar minha mesa de trabalho, vou ser uma pessoa muito mais produtiva, vou organizar o meu dia. A partir de hoje eu faço isso. Ela está sob um estado de espírito motivador para transformar algo. O problema é que disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. E como um padrão de comportamento, você tem que o quê? Você tem que estudar e entender a tua vida e aonde você vai ter que arrumar e organizar para tornar-se uma pessoa disciplinada. Quando eu vou entrar numa preparação para uma competição, como eu competi no ano passado no Mr. Olímpia, o que eu faço? A primeira coisa, deixa eu entender como é que tá meu dia, minha vida, porque eu vou ter que estruturar tudo isso e colocar cada ação no seu lugar. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é gestão de tempo. Sim. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é prioridade. Para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa entender que dentro da tua vida você vai ter que construir rotina. Ah, não tenho rotina. Então vai ser impossível você ser uma pessoa disciplinada. É verdade. Porque qualquer pessoa disciplinada, qualquer atleta ama rotina, vive de rotina. E se você quiser entender o que é disciplina, começa a seguir bons atletas. Porque é o maior, na minha opinião, é o maior exemplo de disciplina está no atleta. Eu não falo atleta de fisiculturismo, tá? Todos. Falo atleta profissional. Uhum. Atleta profissional. Eles são os maiores exemplos de disciplina. Uma vez o Wesley, ele veio aqui, o Wesley Delanogari. Meu amigo e colega de time, aí trabalha comigo na Max Titânio. E ele usou uma frase muito interessante, né? Ele estava falando que se você pega a vida dessas pessoas de alta performance, que são muito boas em alguma coisa específica, e se você passa um filme rápido da vida delas, vai ser um filme muito chato, porque os dias são muito iguais. Eles seguem uma rotina, eles têm os comportamentos muito parecidos de um dia para o outro. E como você disse, no fisiculturismo, pô, não tem... Ó, o cara, ele treinou mal o mês inteiro, ele se alimentou mal, mas ele subiu no palco e brilhou. Não vai acontecer isso. Não dá. Não é o futebol que o Neymar pode estar meio mal, assim, não tá assim em forma, mas aí bate uma falta, faz a diferença e o time vence por 1-0, por exemplo. Não vai acontecer. É a soma das repetitivas ações que eles fizeram diariamente durante muito tempo. Durante muito tempo. E até a palavra que eu usei aqui antes da gente começar o podcast, tá batendo um papo, o Thiago tinha entrado aqui, e da última vez que o Cariani viu o Thiago para agora tem uma diferença grande. Ele tá melhor em termos de físico, né? A gente estava comentando sobre isso e acabamos falando de fisiculturismo, em como é praticamente um sacerdócio a vida desse atleta. E eu fico muito feliz de saber que esse pessoal ganha dinheiro agora. Porque lá atrás, anos 90, quem ganhava dinheiro era o campeão, pô. Era o Schwarzenegger que subia no palco, ganhava, e o segundo lugar ganhava muito menos do que o primeiro, os outros nem apareciam. Hoje em dia, mesmo que você não consiga, às vezes, ganhar um campeonato, se você tem presença em rede social, você consegue patrocínio. E é muito mais fácil manter essa vida, porque antes era uma recompensa pequena por uma vida de muito trabalho, de muita dor, de muita abstenção.
você tá abrindo mão das coisas, né, de abstinência, e não vinha recompensa. Então, E eu olhava aconteceu assim, isso comigo, caramba. você acredita? E eu, com 22 anos para 23 anos de idade, eu abandonei o cenário de competições. Eu competia no fisiculturismo, porque eu olhei e falei assim, isso aqui não vai me tirar da pobreza. Uhum. E desde os meus 14 anos de idade, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Era o meu desejo. Eu olhei para o fisiculturismo e falei assim, eu não vou conseguir nada do que eu planejei para minha vida toda aqui. Então eu deixei o cenário de competição e comecei a aplicar alta performance e disciplina dentro da minha carreira profissional. Foi fácil? Não foi fácil porque eu não tinha infraestrutura. Não, eu digo foi fácil essa mudança, porque, por exemplo, uma coisa que eu não conseguia entender no Thiago, convivo com ele todo dia, Thiago é muito disciplinado para as tarefas da empresa. Ele é muito disciplinado para a produção de conteúdo. E ele falava, cara, eu não consigo treinar. Eu falei, mas como é que não consegue? É só mudar É a o mesma foco. coisa. É a mesma coisa. É só botar na agenda, não sei o que. Ele, poxa, mas não ia e agora foi. Agora ele pegou gosto. Mas eu tenho... Então, por isso eu tenho essa pergunta. Se foi automático pra você essa mudança? Eu não... Lógico, né? Tem a Maíra envolvida e tudo mais. Mas eu acho que ele conseguiu entender e colher de... É porque o que acontece, principalmente com a musculação, que a gente tá falando de corpo e tudo mais, é que o resultado nem sempre vem rápido. Então, as pessoas... A gente tem que fazer... sei lá, meses de esforço diário, dor, como você disse, né? Dizer não. Eu sempre falo, musculação é fácil pra mim. É uma vez no dia que eu faço um sim e digo um não de ficar na cama. Agora, comida, né? Que é a mais dieta, difícil, é né? mais difícil. Toda hora você vai dizer um não diferente. Toda hora você tem que negar. Então, é mais complexo. E eu acho que, no final das contas, é você conseguir colher de alguma forma o resultado daquilo. E aí, quando você vê o resultado, você fala, caramba, é bom demais isso aqui. Você sabe qual é É o bom lance demais. de uma pessoa como o Thiago, que é disciplinada, e muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui, que não fazem uma atividade física, mas também são disciplinados? O que nós falamos? Que uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Sim. A rotina do Thiago estava muito bem estabelecida. E ele não achava um local para colocar isso na rotina. Logo, a musculação para ele era um item que atrapalharia a Aham. vida dele. É. Quando você constrói rotina e dentro da tua rotina você consegue colocar aquilo, aquilo flui. Só que no começo é muito difícil colocar na rotina. Porque você vai sentir preguiça. Porque você vai achar que está atrapalhando o teu trabalho. Você vai achar que está tirando tempo de qualidade com a sua família. Você vai achar que está tirando um tempo que você poderia aproveitar a vida. Durante os primeiros dias, construir rotina é muito difícil. Só que você tem que ser teimoso. 60 dias repetindo um ato, esse ato se transforma ou pode se transformar num hábito. Então, você vai repetindo. Chegou, entrou na tua rotina, o que acontece? Você já não consegue sair dela. Porque você colocou na rotina, o que você ganha? Resultado. Sim. E não existe coisa que motive mais o resultado. Uhum. Eu chegar aqui, abraçar o Thiago, dar um tapa ali que eu dei no peito dele e falei, nossa, cara, como você tá bem, como você mudou, olha como seu filho tá bonito. Ele vai falar, tô no caminho certo. Não, e mais, né? É você também se sentir útil. Eu acho que quando o seu corpo funciona de maneira útil mesmo, você consegue se levantar, você consegue andar bem, você não se sente cansado. Porque, no geral, as pessoas vivem doentes. Hoje em dia, né? É comum ser doente, é comum você sentir falta de ar, é comum você estar sempre gripado, resfriado, é comum você não conseguir subir um lance de escada e ficar bem. Então, as pessoas estão acostumadas com isso e elas não sabem o que é viver bem. E aí, quando vem esse resultado, e é isso, lá no Materializa, que é o meu programa, né? Tá parado agora, mas, enfim, é o meu programa. É isso que eu vejo. Depois de 30 dias, as pessoas falam, nossa, eu mudei tão pouca coisa de forma tão instintiva e mesmo assim mudou um monte de coisa, um monte de sensações que eu tinha no meu dia a dia que eu nem sabia que eu sentia. Eu não ia no banheiro direito, sei lá, eu não me sentia bem, eu não dormia bem, um monte de coisa só porque mudou meia dúzia de coisas na alimentação e tá se exercitando diariamente. Então, acho que tem um pouco disso. Tem. Você fica muito mais produtivo. Uhum. E aí eu construí toda a minha vida em cima de disciplina, cara. Disciplina. E disciplina, pra mim, rotina, disciplina são coisas que me fazem se sentir seguro. Eu me sinto seguro com isso. Se você tirar de mim minha rotina, eu vou me sentir inseguro. E rotina, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é você todos os dias ter um dia totalmente programado. Meu dia, todo dia é diferente.
Ontem, eu costumo dormir 11h30 da noite. Ontem eu fui dormir à 1h, porque o podcast que eu fiz parte ontem terminou 11h30 da noite. Rotina é você ter a sua capacidade de prever todos os seus compromissos. Então, muitas vezes, se você perguntar para mim o que eu vou fazer semana que vem, eu tenho tudo alinhado, tá aqui, ó. Dia a dia. Na agenda, né? Na Ô, gente, tem uma agenda. agenda, olha só. Tudo Isso na já vai agenda. fazer toda a diferença. Tá tudo na agenda. Eu sei o que eu vou fazer semana que vem. E o que que eu faço? Eu coloco os meus compromissos que são prioridade e que fazem parte todos os dias da minha vida dentro desses apontamentos. Por isso tá certo. E uma pessoa que não tem esse nível de organização, o que que ela faz? Ela vai sempre deixar de fora ela, então, atividade física, ter uma alimentação, ela vai tirar de fora ela, depois ela tira de fora a família e vai continuar priorizando só o trabalho. Então eu tenho uma série de prioridades. Ontem, semana passada, eu já sabia que eu teria esse podcast tarde. Então eu organizei meu dia para que tudo aquilo que é importante para mim estivesse ali dentro. Isso é uma coisa bem legal de falar sobre disciplina, organização da sua agenda. Senão você não é disciplinado. Parece brincadeira, né? Mas eu lembro que eu falei pro Bruno, né? Quando a gente começou a ter o podcast, que não é sempre no mesmo horário, o Bruno tem gravações que também não são sempre no mesmo horário, vários compromissos, reuniões diferentes. Eu falei pra ele, olha, tenha uma agenda, né? Onde a gente usa uma agenda... Não, eu tenho uma agenda física também, mas uma agenda virtual. Hoje em dia. E aí você vai colocando os seus compromissos ali e trata a sua rotina de exercício, de alimentação, também como um trabalho. Eu sempre falo isso. Essa é a forma de você levar a sério. Porque se você deixar para depois, né? Não é tão importante assim, nunca vai ser a prioridade. Então, é justamente saber a prioridade. Eu acho que isso é uma boa dica para quem quer ser disciplinado. Tenha uma agenda, né, a primeira dica. A segunda dica é trate o seu corpo, a sua saúde, o seu exercício, a sua alimentação como um trabalho. Assim você vai levar a sério de fato. Eu coloco na minha agenda, por exemplo, leitura eu não coloco. Porque sobrou meia horinha eu pego um livro. Automático pra mim, não preciso. Agora, quem Também não não lê, coloco. eu acho que deveria colocar. Agora, academia eu coloco lá o horário que eu vou treinar no dia. Acabou. E se eu não coloco, o que acontece? Não treino. Não treino. Chega no dia assim, não sobrou espaço, aí acaba não treinando. E assim, existem dias que não vai rolar. Por exemplo, hoje. Hoje é um dia que eu não vou conseguir treinar, pelo volume de compromisso. Só que eu não descobri isso hoje. Já Eu sabia. descobri isso semana passada. Então, o que eu fiz? Eu treinei no domingo. Aí hoje ficou dia de descanso. Hoje é meu dia de descanso. E isso, essa forma Planejamento. de condução, para muitas pessoas no primeiro momento, parece que você tem uma vida sem liberdade. Né? Nossa, mas a tua vida é tão controlada a esse ponto. A liberdade está nisso. Em você ser uma pessoa organizada e entender que você tem a liberdade de poder treinar. Você tem a liberdade de poder se cuidar. Você tem a liberdade de poder ter tempo com a sua família. Porque está tudo dentro de um padrão de organização. Dizer que é disciplinado e você não saber o que você comeu ontem, você é uma pessoa disciplinada por um pedaço da tua vida, mas não uma pessoa disciplinada por inteiro. O que a gente comeu ontem? Mentira. Entendeu? Então, e aquilo que você falou, Bruno, a repetição de atos que te levam a uma excelência. A vida de um atleta parece ser chata porque ela é igual. Mas ela é igual numa série de fatores, não em tudo. Ela é igual naquilo que faz bem pra mim. De segunda a sexta, a minha alimentação não muda. Então, a maioria das vezes, eu levo comida. Porque eu tô na rua, eu não vou depender de um restaurante. Eu vou sair, não, eu levo comida. Eu levo minha água, porque isso pra mim é importante. Dentro dessa minha alimentação de segunda a sexta, ela envolve meu trabalho, minha atividade física. Final de semana, eu tô livre para fazer o que eu quiser. Então, eu vou sair, eu vou comer, eu vou fazer algo, eu vou tomar um drink, vou tomar um vinho, eu vou fazer o que eu quiser. Se você quiser. Mas se você tem um mínimo de padrão de organização, você pode se considerar uma pessoa disciplinada. Você praticamente teve uma hora que falou aquele pensamento do Aristóteles, com outras palavras, de que a excelência não é um ato, é um hábito. E se você pega a ideia aristotélica, ele tinha lá a noção de vício e de virtude.
que ele basicamente falava, olha, são comportamentos que você vai ter frequentemente, só que o vício te leva para um lugar ruim, a virtude para um local bom. Só que a grande dificuldade disso é o que você falou. O comportamento virtuoso, ele envolve muitas vezes você perder agora, você abrir mão de alguma coisa para ganhar depois. Enquanto o comportamento do vício ruim, ele envolve simplesmente você ganhar agora e talvez você perca depois. Então você vai comer uma comida que ela não é saudável. Poxa, geralmente o que não é saudável é bem gostoso. Aí você come, você se sente bem agora e vai sentir mal só depois. Com acúmulo de muitas vezes comendo isso, vai engordar, por exemplo, vai ter uma saúde pior. Agora você quer começar a treinar. Você tá gordo e pensa, não, vou treinar porque eu quero emagrecer e ficar com mais saúde. Você treina um dia. Você é só um gordo suado. E dolorido. E dolorido. Segundo dia, mesma coisa. Vai demorar um tempo para aparecer realmente a diferença na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas de que o nosso comportamento ele muda muito rápido, mas a média do comportamento demora muito tempo para mudar. Sim. Então, quando eu olho uma pessoa que começou a investir tem 30 dias, mas ela já tem 40 anos e não investiu durante 40, a chance dela parar no meio do caminho é muito grande. Porque, embora o comportamento dela tenha mudado nos 30 dias, a média do comportamento é gastar tudo que ela ganha, às vezes mais. Mesma coisa com treinamento. O cara começou a treinar há 30 dias. Só que você olha, ele não treina há 30 anos. Então, a chance dele parar nos próximos 30 também é grande. Agora, quando você vai mantendo aquilo a ponto de começar a alterar a sua média, aí eu entendo que essa pessoa vai fazer aquilo por muito mais tempo. Então, você realmente tem que ser muito constante para alterar a sua média e colocar aquilo na rotina. O pessoal de vez em quando me pergunta, poxa, como é que você faz para conseguir ler todo dia, para treinar? Eu coloco na agenda e torno aquilo a média do meu comportamento. Eu não tenho como fugir. É o comportamento. Se eu não faço, eu me sinto mal. Falei, caramba, já tem 3 dias que eu não treino, por exemplo. Eu começo a me sentir mal. Eu falo, cara, não tá indo. E outra dificuldade do mundo moderno é a gestão de tempo, né? Gestão de tempo é desafiador. Porque hoje, a qualquer momento, você é